pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas de sistema endócrino. Vem comigo. Então, pessoal, temos aqui a paratiroide, tá? Por que o nome paratiroide? Para geralmente significa atrás. E realmente ela fica atrás da tiroide. Se a gente olhar aqui, esse desenho, você pode ver aqui na frente da moça a tiroide, né? Em formato de borboleta, que foi a da aula passada. E se você, claro, a gente não tem como virar a moça, mas se a gente conseguisse olhar atrás dessa tiroide, você ia ver 4 glândulazinhas que são as paratiroides, tá? Elas podem estar muitas vezes aparente ou elas podem estar dentro, embebidas dentro dessa tiroide e aí a gente não consegue localizar, mas elas estão lá, beleza? A paratiroide, ela produz só um hormônio, que é o paratormônio. E ele vai mais ou menos atuar ao contrário da calcitonina. Lembra que quando a gente falou na tiroide, a gente falou da calcitonina? Que ela fazia o quê? Quando tinha muito cálcio no sangue, ela tirava esse cálcio do sangue e colocava nos ossos, né? Se a calcitonina vai ser o contrário do paratormônio, o que esse paratormônio vai fazer? Ele vai tirar o cálcio dos ossos e colocar no sangue, né? Então, qual é a função do paratormônio? É aumentar o nível de calcemia. O que é a calcemia? A concentração de cálcio no sangue. Então, o paratormônio vai aumentar a concentração de cálcio no sangue. Como é que ele vai fazer isso? Existem várias formas dele fazer isso. Primeiro, é o contrário que a gente tinha visto da calcitonina, né? Se a calcitonina, ela inibia a função do osteoclasto, já o paratormônio, ele vai estimular a função do osteoclasto. Lembrando o que é o osteoclasto? Lembra que são aquelas células que a gente tem lá no osso, que ele é responsável justamente para degradar e reconstruir os ossos. Nossos ossos, eles são sempre reconstruídos, tirar as partes velhas, né? Se ele degrada essas partes velhas, ele está liberando o cálcio desses ossos que ele está degradando. E esse cálcio, ele vai para o sangue. Também tem a reabsorção do cálcio no intestino. Na hora que a gente está absorvendo os nutrientes, os alimentos no intestino delgado, o que acontece? Você vai ter uma absorção mais ativa do cálcio da comida. Ah, professora, mas onde é que tem cálcio na comida? Existem vários alimentos que são ricos em cálcio, como o leite, o queijo, o brócolis, o espinafre. São alimentos, por exemplo, que são ricos em cálcio. Então, quando esses alimentos chegarem no intestino, haverá uma maior reabsorção de cálcio. Também ele estimula a reabsorção do cálcio nas células dos túbulos renais. Se você já tiver estudado o sistema excretor, ou vir a estudar, a gente vai ver que os néfrons, que são as células renais, elas absorvem sais minerais, dentre eles o cálcio. Então, você vai ter uma maior absorção dos cálcios, tá? E por último, ele vai inibir a absorção do cálcio nos ossos, né? O osso é uma grande fonte de reserva de cálcio, né? Então, quando faltar cálcio no sangue, parte desse cálcio não vai ser mais incorporado nos ossos, para ter mais cálcio no sangue, tá? Lembrando que é problemático, porque o osso não desempenha só a função de reserva de cálcio. Ele precisa ter cálcio, né? Para que o osso seja forte do jeito que ele é, a matriz intercelular dele é rica em fosfato de cálcio. É o que deixa o osso resistente, o cálcio, né? O fosfato de cálcio. Então, o que acontece? Quando você tira muito cálcio dos ossos, você tem um problema deles ficarem mais quebradiços. É o que a gente chama da doença de osteoporose, né? Então, você tem que ter sempre uma preocupação em ter cálcio. Então, aqui a gente pode dar uma visualizada nesse gráfico aqui,
né? Que é justamente a homeostase. Então, o que acontece? O equilíbrio da calcemia envolve 2 hormônios. A calcitonina, produzida na tireoide, e o paratormônio, produzido nas paratireoides, tá? Então, são esses dois que eles vão regular a concentração de cálcio no sangue, tá? Então, o que acontece? Quando tem muito cálcio no sangue, então já tem cálcio suficiente para contração muscular, já tem cálcio suficiente para os impulsos nervosos, para geração dos impulsos nervosos, quem vai atuar é a calcitonina, tá? Ela vai estimular a deposição desse cálcio em excesso no sangue para os ossos, tá? Os ossos vão ficar mais resistentes. Isso faz com que você diminua a quantidade de cálcio no sangue. Quando o cálcio no sangue estiver muito baixo, essa falta de cálcio no sangue vai estimular as glândulas paratiroides, que são essas 4 que a gente tem atrás da tiroide, a produzir o paratormônio. O que o paratormônio vai fazer? Claro que a gente viu várias funções do paratormônio, né? Da reabsorção de cálcio no intestino, nos néfrons, mas também ele vai estimular a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. E aí você aumenta a taxa de cálcio no sangue. E um aumento excessivo dessa taxa de cálcio no sangue, que vai estimular a tireoide a produzir a calcitonina. Então, a calcitonina e o paratormônio, eles vão se regular o tempo todo. Tudo bem? Quando tem muito cálcio no sangue, atua a calcitonina, baixou muito cálcio no sangue, atua o paratormônio. E aí eles vão ficar fazendo esse ciclo. Qual é o principal problema fisiológico envolvendo a paratireoide? É uma doença que a gente chama de hipoparatiroidismo. Lembra quando a gente estudou a tireoide, que tem o hipertiroidismo e o hipotiroidismo? Hipertiroidismo é quando tem um grande excesso de hormônios, principalmente o T3 e o T4. E o hipotiroidismo é quando a glândula não consegue produzir esses hormônios ou produz uma quantidade muito pequena. Então, aqui a gente vai ter o hipoparatiroidismo, significa que significa o quê? Que a paratiroide, ou melhor, as paratiroides, já que são 4, elas não estão produzindo paratormônio ou estão produzindo uma quantidade muito pequena desse paratormônio. Se o paratormônio faz o quê? Ele aumenta a concentração de cálcio no sangue. Uma vez que esse paratormônio ele está em uma quantidade muito pequena, vai faltar cálcio no sangue. Qual o problema de chegar cálcio no sangue? Se tem pouco cálcio no sangue, significa que vai ter pouco cálcio nas células, uma vez que o cálcio que vai no sangue, ele vai para as células. E qual o problema de ter pouco cálcio nas células? Algumas células, elas necessitam muito de cálcio, como por exemplo, os nossos neurônios, né? Quando a gente tem um impulso nervoso, quando um sinal elétrico vai de um neurônio para outro neurônio, de um neurônio para outro neurônio, ele tem que passar por um processo num local onde a gente chama de sinapse. O que é a sinapse? É liberação de um neurotransmissor que vai sair do axônio de um neurônio e vai chegar ao dendrito de outro neurônio, onde você vai ter um receptor para esse neurotransmissor. E aí o impulso nervoso vai começar nesse segundo neurônio para que ele continue para os demais neurônios, tá? Para que você tenha essa saída desse neurotransmissor aqui, você precisa de quem? Do cálcio, tá? Então, é o cálcio que vai ajudar para que esse neurotransmissor seja liberado de um neurônio para o outro, para que ocorra a sinapse. Se não tem cálcio, não tem impulso nervoso. Bom, além disso, a gente usa o cálcio para musculatura, né? Para contração muscular. Então, aqui a foto. Ai, professora, eu tenho que saber todos esses nomes. Meu Deus, como é que acontece a contração muscular? Não nessa aula, mas com certeza na aula de músculo você vai ter que saber, tá?
O que é importante ver aqui? Ó, bom, a primeira coisa é saber que todo músculo que você contrai, na verdade, é uma ordem do cérebro. Então, eu vou contrair o músculo, e aí você vai contrair. Claro que tem alguns músculos que você não tem esse controle, né? Por exemplo, o músculo cardíaco, você não fala contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Até porque você lembrar disso o tempo todo, você já teria morrido por uma parada cardíaca, porque você não ia lembrar. Não é mesmo? Então, o que acontece aqui? Então, por exemplo, eu quero que o meu braço levante, tá? É um sinal do meu cérebro para o meu músculo. Para isso, você vai ter que ter o quê? Impulso nervoso. Então, a falta de cálcio daí já teria dado chabu, né? Já que a gente sabe que o impulso nervoso acontece graças à sinapse, que é o neurotransmissor liberado, que uma das fontes que ocasiona essa liberação é o cálcio. Mas vamos pensar que teve um impulso nervoso e chegou a informação, né, até o músculo, e agora seu músculo sabe que ele tem que levantar e você quer contrair os seus músculos para que o braço levante. Nessa contração também precisa ter cálcio, tá? É a liberação do cálcio que estimula a contração muscular. Se você não produz o paratormônio, você vai ter esse problema, né, dos neurônios, né? Você vai ter a despolarização deles, porque você precisa do cálcio. E aí também você vai ter problema na musculatura, né, na contração muscular, ocasionando os espasmos. O que seriam os espasmos? Os espasmos é uma contração involuntária do músculo, tá? Muitas vezes ocasionando um enrijecimento e uma dor muscular muito forte naquela região, tá? Então, a falta do paratormônio pode ocasionar os espasmos.